Você conseguiu entender onde que o São Paulo perdeu essa classificação pro Palmeiras? Pra começar na escalação, né? É, né? Danielzinho sair do time não faz nenhum sentido, assim. Acho que o São Paulo fez uma boa janela, surpreendentemente, mesmo sem dinheiro, né? Trouxe o Lucas Ramon, trouxe o Danielzinho, trouxe reforços pontuais que ajudaram muito o time, e aí você chega numa decisão contra o melhor time do campeonato, que é o Palmeiras, não é o Novo Horizontino, né? E você não coloca o seu melhor jogador, não consegui entender, assim, nem por critérios físicos, porque o Danielzinho entrou bem no segundo tempo, não pareceu sentir nada, e o Luan não jogou 22 minutos do ano, né? Você vai surpreender o seu adversário com o Luan, com todo respeito ao Luan, assim, acho que não. O São Paulo perdeu o jogo ali, não jogou na primeira meia hora de jogo, foi engolido pelo Palmeiras. No finalzinho do jogo ainda conseguiu circular algumas bolas ali, mas sem criar chance. E depois teve o lance do pênalti que poderia ter mudado a partida, né? Mas acho que o São Paulo não tem muito o que reclamar porque não jogou, né? Fora os pênaltis ali, o que o São Paulo fez no jogo? Muito pouco. É. Então, é uma desclassificação merecida, né? Acho que o São Paulo fez um campeonato de recuperação, ganhou jogos importantes. Muita gente falava em risco de rebaixamento na primeira fase. Acho que o São Paulo sai do Paulistão muito melhor do que estava no começo, né? Com certeza. Mas perdeu aí nesse detalhe. Acho que com o Danielzinho poderia ter sido um outro início de jogo. Boa. Velhão, os caras tão, assim, tão com medo, até agora eu vou cometer uma injustiça, que eu não lembro qual repórter que foi na coletiva, estão com medo do São Paulo desmobilizar, que os caras queriam muito essa taça, tal, não sei o quê, estão com medo aí de uma queda, aí, de uma depressão pós-Palmeiras. O que você acha? Cara, eu acho que esse é o risco de você ter um time com muito veterano. Né? É porque eles estão sempre pensando no curto prazo, na próxima taça, em deixar a última marca. E para mim esse jogo, mais do que Luan por Danielzinho, marcou uma questão dos três veteranos da frente que para mim vai permear a temporada toda. Então, a grande notícia do São Paulo esse ano, a recuperação de Lucas e Caleri. Lucas, Caleri e Luciano juntos contra time forte, não vai rolar. E acho que Chapecoense em casa, Canindé, tal, na volta, pode ser. Galo fora? Não. Palmeiras no Morumbi? Então tem uma questão aí que é uma situação que vem se colocando nos últimos anos todos. E a cada ano eles vão ficando mais velhos, né? Então e assim, o São Paulo está renovando o contrato desses caras. Tivemos aqui com o Rui Costa, Marcelo. No dia em que foi anunciada a renovação do Luciano até 28. É. E eu perguntei, não é muito tempo? Daí ele, não, porque teve proposta e tal. Agora tem na lista aí a renovação do Lucas, a renovação do Caleri. Cara, e aí assim, você pega... E o Luciano é 28 com chance de Pois renovar para 29, né? O Sabino Se foi não bater até 28. Então, Cara, que são 2 anos de renovação, né? É. 27 e 28, e daí, dependendo, pode Se ter discute. uma De possibilidade jogos. de ficar Maurício, mais 3. claro, mas né? eu acho que isso nós estamos falando de 35 para 36 anos. E assim, além do Palmeiras ter E é um uma time bala melhor, por mês, né? o gramado sintético, o mando de campo faz uma diferença brutal, né? Só tem torcida do Palmeiras. O Palmeiras tem a menor média de idade do futebol brasileiro. E isso vai fazer diferença. Então eu acho que é uma questão aí que vai além, porque trocar o Danielzinho pelo Luan, aliás, o Danielzinho também tem mais de 30, ele pode fazer no próximo jogo se o Danielzinho tiver em plenas condições. A questão para mim, eu saí dali e falei, cara, vai ser difícil esses caras jogarem juntos. Porque agora eles estão livres de lesão, né? E aí é uma coisa que... E assim, né, Marcelo, a gente estava lá, eu estava com o Marcelo na Supercopa, vamos fazer esse paralelo. Já faz um tempo, o São Paulo ganhou, mas o Lucas sentiu e não jogou o jogo de Belo Horizonte, lembra? Em cima da hora, em Tonicão, que tinha mais de 30 também. Rames não foi. Ramos já não foi e tal, não sei o que lá. E aí tinha essas questões, né? Já a discussão dos vão jogar juntos. Aí, o que acontece? Acho que essa talvez seja a conversa agora, a comparação. O São Paulo tinha, com o Carpini, vencido o Corinthians, quebrado o tabu. Nós estávamos viajando com a quebra do tabu. Venceu o Palmeiras nos pênaltis e foi eliminado do Paulista e logo depois ele caiu. O ano passado o São Paulo foi eliminado pelo Palmeiras com aquele pênalti do Vitor Roque e tal. O pênalti do Vitor Roque foi tão escandaloso que não respingou tanto no Zubeldia, mas
perder o Paulista não é uma coisa, ou perder o estadual não é uma coisa fácil para nenhum técnico de time grande. Rogério Ceni caiu assim também, não foi? Rogério Ceni caiu do Água Santa, ficou um pouquinho mais, Sim. foi eliminado pelo Água Santa um pouquinho mais, e mesmo tendo vencido o Tigre lá pela Libertadores, caiu no início do Brasileiro. Não sou eu que estou sentindo, e nem O os baque. jogadores. É uma situação complicada. Nós estamos falando numa terça-feira em que o Felipe Luiz foi demitido do técnico do Flamengo, cacete. Antes mesmo de jogar a final do estadual. Então é uma recuperação que o São Paulo precisa ter, mas eu estou com o Maurício, não sei se o Marcelo, de todas essas eliminações do Paulista e início do Brasileiro, começou antes, eu vejo a melhor perspectiva por conta do bom início de Brasileiro e por conta do bom elenco que o São Paulo formou. Não que não tenha o baque, mas eu acho que pode ter uma boa temporada dependendo da assimilação desse baque. Eu não sei se você consegue fazer alguma comparação com os últimos anos em que a eliminação do Paulista praticamente significou a saída do técnico imediatamente depois. Eu acho que o trabalho do Crespo iniciou bem, né? Porque com tantos problemas políticos, tal, essa subida do São Paulo, essa chegada do Rafinha, essa mobilização de quem veio do DM, por mais que o Lucas e o Calleri não sejam os salvadores, assim, da forma como você está falando, são caras que são líderes desse time, né? Sem dúvida. Líderes técnicos também. Eu vejo boas perspectivas para o São Paulo no Brasileirão. Não sei se vai se manter onde está hoje, né? É um início de campeonato com foco dividido de muita gente. Mas é um time que tem capacidade e elenco para ficar numa posição confortável na tabela. Acho que o estadual não vai respingar no Crespo, né? Pelas boas atuações, assim, por não ter sido uma eliminação vexatória, por não ter sido contra um time menor. Acho que o São Paulo tem boas perspectivas e, assim, quem olha o ano do São Paulo, o Tironi estava falando, acha que não vem nenhuma taça esse ano. Você não está esperando grandes coisas, né? Se vier um título de Sul-Americana, é um trabalho bem feito do Crespo já. No Brasileiro, se for em uma posição intermediária, como foi nos últimos 2 anos, é um bom trabalho. Então, eu acho que o São Paulo realmente precisa olhar para o futuro. E aí passa muito por isso que você falou. Não tem jovem, né? É um time velho. Os jovens que surgiram no ano passado foram vendidos. Você tem hoje o Luca, você tem um TT surgindo, você tem... Mas são poucos, né? Sim. E, né, o Crespo dá sempre prioridade para os mais veteranos, né? Com mais rodagem. Maurício Barros, temos Marcelo Braga aqui hoje conosco. Marcelo Braga, grande repórter da nova geração, né? Que é perto da gente. Ele é um garoto. Sem dúvida. É um garoto. Eu, sinceramente, eu acho que tem muito torcedor São Paulino achando um livramento acabar esse Paulistão. Tá? Como você falou, não foi vexatório, perdeu de 2-1 para o Palmeiras com todas essas adversidades, né? Campo de plástico totalmente trabalhado e preparado para servir a esse time que treina lá e joga muito bem nesse tipo de piso, a torcida adversária, um elenco muito melhor. E o São Paulo foi lá, foi 2-1, foi um jogo... Na verdade, nem o Palmeiras jogou muito bem. Deu para o gasto, nem precisou jogar mais para ganhar o São Paulo, evidentemente. E foi 2-1. Eu acho que também acho que não respinga no Crespo. E, sinceramente, esses três, Arnaldo, eles não precisam jogar juntos. Eles precisam estar à disposição. Né? E cabe ao Crespo entender, e ele fez experiências com esquemas diferentes, né? Entender que há adversários onde talvez eles possam e talvez eles não possam jogar juntos.